A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder mais uma vez estar aqui no nosso espaço no YouTube falando diretamente com você através deste canal, abençoando vidas através da palavra de Deus. Neste momento eu gostaria de compartilhar de um texto da palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que nos diz: verdadeiramente feliz o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, ele nos ensina uma grande lição que é de fundamental importância para a nossa vida. Nós entendemos que o ser humano, por natureza, ele tem uma tendência de querer terceirizar a outras pessoas aquilo que lhe é de responsabilidade própria. E não é exclusividade sua, não é exclusividade minha. Isso já vem desde os nossos primeiros pais. Quando nós olhamos para Gênesis e vemos Deus confrontando Adão, Deus confrontando Eva, nós vamos entender que essa postura de querer terceirizar a responsabilidade pelas nossas falhas, pelos nossos atos, já vem de muito tempo atrás. Nós entendemos e vemos pela palavra de Deus que quando o Senhor Deus chegou no jardim do Éden e chamou pelo nome de Adão, que estava escondido por haver pecado contra o Senhor, desobedecendo, Adão, ele não assumiu a culpa, muito pelo contrário, ele quis terceirizar a responsabilidade, culpando Eva, e também podemos até entender que indiretamente ele até quis culpar a Deus, porque ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Então, mesmo ele assumindo que havia feito o que não devia, mas ele ainda quis terceirizar para Eva e indiretamente ainda quis culpar Deus. A mulher que Deus havia dado a ele era quem tinha feito com que ele comesse, consequentemente desobedecendo a Deus. Deus, quando confronta Eva, questionando por que ela havia feito aquilo, ela da mesma forma terceiriza a responsabilidade, dizendo que a serpente havia enganado ela. Mas o que nós queremos tirar daqui é só essa tomada de decisão lá ainda nos nossos pais e trazer aqui para o contexto de Tiago, porque Tiago ele nos mostra que a responsabilidade pelos nossos pecados é exclusivamente nossa. E é até mais prático para a resolução da questão quando nós assumimos a culpa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e confessamos a Deus. A palavra de Deus nos ensina que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, por que ficar terceirizando? Por que ficar procurando uma justificativa, prolongando assim a resolução do problema? Então, Tiago ele nos diz que cada um é tentado quando é enganado, quando é atraído pela sua própria concupiscência. Nós aprendemos que a palavra concupiscência ela traz o sentido de um desejo desenfreado da natureza pecaminosa, da nossa carne. Então a concupiscência ela se resume em um desejo forte, é um desejo intenso que vem para nos fazer, para nos conduzir a fazermos aquilo que não agrada a Deus e que satisfaz o desejo apenas da nossa carne. Então Tiago está nos dizendo que nós somos tentados quando nós somos atraídos por estes desejos desenfreados. E então ele nos diz que quando esse desejo ele surge em nosso coração e ele é alimentado, acende-se a luz do pecado. E aí nós temos a oportunidade e a chance
de apagarmos, repreendendo, lançando por terra, rejeitando aquilo, procurando ocupar nossa mente, nosso coração com uma palavra de edificação, ou então deixarmos que esta luz ela permaneça, e com isso nós entendemos pelo texto da palavra de Deus que é uma vez que a luz do pecado ela é acesa, se não apagada, ela vai ganhando vida, e ao ganhar vida chega-se um momento em que o pecado ele é consumado, e uma vez o pecado consumado ele gera a morte. Então nós aprendemos que a concupiscência é o primeiro passo. Se não controlado, acende-se a luz do pecado. Se não apagado, essa luz gera o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então Tiago está nos dizendo que nós somos os responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos os responsáveis pelas nossas falhas. Nós somos os responsáveis pelas nossas quedas. É bem verdade que o inimigo ele vai criar situações, ele vai usar pessoas, usar situações para proporcionar a possibilidade de praticarmos aquilo que já está no nosso coração. Mas a decisão final é de responsabilidade nossa. Então, a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus está nos transmitindo, é que se nós somos os responsáveis pelos nossos pecados, nós precisamos corrigi-los antes que ele venha a ser consumado, antes que ele venha a ser gerado a morte. E a morte gerada pelo pecado não é a morte física apenas, é a morte espiritual, que nós entendemos ser a separação total de Deus. Então a palavra de Deus, através de Tiago, está nos instruindo, nos orientando que nós somos os responsáveis pelos nossos pecados. Assim sendo, nós também temos a condição, nós temos a possibilidade de repreendermos, de nos arrependermos após termos praticado o pecado e assumirmos a nossa culpa diante de Deus e pedirmos perdão, e aquele que confessa e deixa, segundo a palavra de Deus nos instruir, alcançará de Deus misericórdia. Então que esta seja a nossa decisão, que esta seja a nossa tomada de decisão, assumir as nossas responsabilidades pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e nos lançarmos aos pés do Senhor, arrependidos de coração, para que em tempo oportuno alcancemos de Deus a graça, alcancemos de Deus o perdão pelas nossas falhas. Esta é uma palavra que eu gostaria de deixar aqui no nosso espaço, depois de um tempo, porque é uma palavra que fala muito aos nossos corações e é uma palavra esclarecedora. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, que Deus te conceda força, para diante desse desejo desenfreado da carne, você ter a força necessária para dizer não, para negar-se a si mesmo e seguir firme na presença do Senhor. Fica o nosso convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso portal, no nosso canal no YouTube. Inscreva-se ativando o sino das notificações para que o YouTube te comunique em primeira mão assim que nós subirmos novos vídeos aqui no canal. E a você que já é um dos nossos inscritos, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus continue te dando graça, em nome de Jesus.